Eu convido aos amados irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. O segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, com um mês, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos conceda, venha nos instruir para o entendimento correto da Tua palavra, Senhor. Que ela venha nos cada vez mais nos revigorar, nos edificar para essa caminhada contigo, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Meus irmãos, à luz desse trecho, a nossa mensagem é: as coisas funcionam quando Deus está em primeiro lugar. Ageu foi um profeta pós-exílio. Ele exorta o povo a reedificar o templo. O templo tinha sido destruído por Nabucodonosor e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Muda o império dominante, agora passou a ser o império persa. E o rei Ciro permite que aquele povo, alguns que queiram, voltem para reconstruir o templo que foi destruído naquela época de Nabucodonosor. Então nós vamos ver aqui que o povo, ele
dá mais valor em edificar as suas próprias casas do que o próprio templo, a casa de Deus. E aí, Ageu, de forma espiritual, ele exorta o povo. Mas para que nós possamos saber um pouco da história até chegar ao templo, começa lá com Abraão. Quando Abraão sai do seu país pagão, e Deus promete a ele um lugar e um povo para esse homem. Ele tem com a sua esposa um filho chamado Isaque. Nós sabemos que o Deus é o Deus das causas impossíveis. Esse homem com 100 anos, essa mulher com 90, estéril, já sem regra, Deus prometeu a ele um lugar e um povo, e ele tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa. E Isaque se tornou o pai de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel, que acabaram lá no cativeiro do Egito, que Deus já tinha dito que seriam escravizados por 400 anos. E Deus ouviu a aflição daquele povo e tira aquele povo do Egito através de um libertador. E quando esse povo chega no Egito, sai do Egito e chega no deserto, Deus manda construir um tabernáculo para que eles adorassem a Ele, ao próprio Deus. Mas depois que esse povo sai do Egito, passa pelo deserto e entra na terra prometida, são governados por juízes durante 350 anos. Depois por reis, Saul, Davi e Salomão. Cada rei desse governou por 40 anos. Depois que o rei Salomão morreu, o Reino Unido foi dividido em dois. Rei de Israel, rei de Judá. Rei de Israel, capital Samaria. Durante essa divisão, tivemos 20 reis. Nenhum rei desse fez altar para Deus. Todos foram obedientes a Deus. Em 722, o Império Assírio veio e levou o povo cativo para a Síria. E o reino de Israel cai. E as 10 tribos ficam perdidas. Depois nós vimos que também acontecer a mesma coisa com o reino do sul. Continuaram também a se rebelar contra Deus, mesmo vendo aquilo que tinha acontecido com seu vizinho, com o rei de Israel. Só que nesse reinado do sul, alguns reis, também 20 reis, houve uma alternância, alguns reis foram agradáveis a Deus, outros não. Mas aí nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele ora ao Senhor, pedindo uma providência para aquele povo. E Deus disse, eu vou providenciar. Deus manda um homem sanguinário, um homem terrível, que era os caldeus, que era Nabucodonosor. E Abacuque disse, Senhor, ele é muito pior do que nós. Mas Deus mantém firme. E o povo vai cativo para Babilônia. E eles fazem a pilhagem, eles destroem a cidade, destroem os muros, destroem o templo de Jerusalém. Mas o profeta Jeremias já tinha profetizado que aquele povo iria para o cativeiro durante 70 anos, mas que aquela nação não seria destruída. Anos mais tarde, como acabamos de ler aqui, o Império Persa derrotou o Império Babilônico e o rei Ciro, ele permite que os judeus voltassem, e voltaram. O primeiro grupo vieram 50 mil israelitas para Judá com Zorobabel, para reconstruir o templo. E eles começaram a fundação, mas aí desencorajaram, porque os próprios samaritanos ficaram contra, e disse que tinha um decreto que proibia, mas eles recorreram ao rei, já não era mais Ciro, era Dario, e ele disse, não tem nada aqui que contrarie. E aí começaram novamente a construção. 17 anos passaram-se e Ageu entra em cena para pregar para o povo, exortar o povo. Os assuntos pessoais haviam interferido na obra de Deus.
Ageu chama os construtores para uma nova coragem no Senhor, para uma nova vida de santidade, uma nova fé. Anos depois, Herodes, o grande, aquele homem que tentou matar o menino Jesus, Herodes o grande, que ele fez grandes construções, ele reformou esse templo, muito maior, e o templo se enchia de glória todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém. Ageu leva o povo a compreender que a vida se torna difícil quando as pessoas colocam seus interesses antes dos interesses de Deus. Quando se coloca Deus em primeiro lugar e se busca fazer a sua vontade, o Senhor traz alegria e prosperidade. Mas o trecho que nós acabamos de ler, que diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E Deus manda que o profeta Ageu fale ao povo. Essas palavras foram ditas por Deus a seu povo através do profeta Ageu. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, forradas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Israel tinha voltado para Jerusalém no cativeiro babilônico, do qual o Senhor tinha resgatado. Foi devido à constante desobediência de Israel a Deus que havia sido levado para o cativeiro. Mesmo tendo retornado, tudo estava em ruínas, inclusive o templo do Senhor, que representava a habitação de Deus. O povo resgatado do cativeiro devia priorizar a construção do templo. Porém, depois de um tempo interromperam. Estavam desanimados e parados com respeito à obra do Senhor. Trouxeram até, o próprio rei deu dinheiro, deu materiais, deu madeira, tudo, mas eles preferiram construir suas próprias casas do que a obra de Deus, a casa que foi destruída. Vamos ver no versículo 11 que diz: vinha seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deus retira a sua bênção. E o povo mergulha na enorme depressão econômica. Deus está no controle. O povo seria abençoado a partir do dia em que obedecesse a Deus e reconstruísse o templo. A presença do Senhor no meio deles era o mais importante. Reconstruir a casa do Senhor devia ser a sua prioridade. Eles não estavam alegando que não era importante construir a casa de Deus. Simplesmente estavam dizendo que não era o momento certo. Isso acontece no dia de hoje, talvez com muitos de nós. Eles estavam dizendo que não era a favor da reconstrução, mas não naquele momento. Tem muito disso acontecendo nos dias de hoje. Tem muita gente que não pode ir à igreja, até não apenas num domingo, porque ele diz que tem o dia para ele dormir, para repousar. Eu não posso me comprometer com a obra do Senhor, porque eu tenho uma programação já feita, e vai conflitar com a minha programação, talvez mais tarde eu faça isso. Eu vou me entregar totalmente ao Senhor depois que eu terminar a minha faculdade, vou descansar um pouco, ou então quando eu me aposentar, eu vou me entregar à vida do Senhor. Muitos imaginam que ainda não é tempo de servir a Deus. Muitos se preocupam, em primeiro lugar, em resolver suas coisas pessoais aqui, né? Enquanto as coisas de Deus ficam para depois. Pessoas vivem uma vida, muitas vezes, regalada durante toda a juventude, imaginando que somente depois de velhas, próximo da morte, precisarão ter esse encontro com Deus. Eu vou viver minha vida carnal, uma vida boa, vou gozar minha vida, quando eu estiver velho eu vou me entregar a Deus, vou me arrepender, confessar meus pecados, reconhecer Jesus Salvador, eu vou salvar. É verdade.
Só que você não sabe o dia da morte. Se você morrer no pecado, imediatamente segue seu juízo. E a sua alma vai para um lugar de sofrimento imediatamente. Se você morrer em Cristo, a sua alma vai para o céu de Abraão imediatamente após a morte. Não sabemos o dia da nossa partida, o dia que vamos estar, até quando vamos estar aqui. Precisamos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. Os israelitas esqueceram que só temos verdadeira vida e liberdade quando Deus habita em nós. O Senhor já resgatou a humanidade pagando um alto preço pela salvação do homem. Que deixar para buscá-lo depois pode ser difícil, até tarde demais. Somos chamados no tempo que se chama hoje para edificar a casa do Senhor, não depois. Servir ao Senhor exige negação, mudança de mentalidade, mudança de vida. Muitos querem Jesus como Salvador. Muitos não querem com o Senhor, porque requer renúncia, mudança de mentalidade, negação, mudança de vida. As pessoas não querem deixar essa vida que vivem hoje. Enquanto o foco da nossa vida for construir nossas próprias casas, não vamos agradar a Deus. O próprio Jesus afirma que não podemos servir a dois senhores, ou serve a Ele ou serve ao outro. E o outro Deus é o Deus do dinheiro. As pessoas hoje buscam fama, riqueza, poder, esquecem o verdadeiro sentido da vida, que é estar em plena comunhão com Deus. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, a qualquer momento podemos partir, devemos estar em consonância com o nosso Deus. Jesus desafiou aquele jovem rico a se desligar totalmente dos seus bens, vender tudo aquilo e doar e segui-lo. Ele ficou entristecido. Eu tenho certeza que Jesus não queria que ele fizesse aquilo, Jesus apenas testou aquele homem. Não devemos ignorar as ordens e advertências do Senhor a respeito do perigo de sermos iludidos pela nossa própria cegueira. Eclesiastes 12, 13 e Mateus 6, 32 diz: é possível estarmos parados na obra principal e nem nos darmos conta, sem negar as responsabilidades e necessidades que temos na vida aqui. Devemos ter o cuidado de que estas coisas não nos atrapalhem na meta principal, não venham a se tornar para nós motivo de não edificar a casa do Senhor. Muitas pessoas veem só esse trabalho aqui na vida, nesta vida, e esquecem da obra do Senhor. Tudo é para este mundo aqui, somente para esta vida secular. Mas aqui vamos viver muito pouco, nós estamos de passagem. E não esquece que o trabalho também tem que ser feito para estar um dia com Jesus na eternidade. Temos que edificar tesouros no céu. No dia do profeta Ageu, muitos ouviram a sua mensagem. Eles deram ouvido à mensagem do profeta Ageu, temeram ao Senhor e retomaram a construção do templo. Assim também, quando nós ouvimos a voz do nosso Jesus, a nós e nosso Deus, devemos nos empenhar com toda a perseverança na obra principal que nos confiou. Priorizar a Deus, não o nosso próprio prazer. O Deus dos exércitos, que chega ao coração dos problemas. Acaso é tempo de habitar vós a casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus pergunta através do profeta Ageu. Não, devemos primeiro valorizar a obra do Senhor. Tinha material, tinha dinheiro, e não conseguiam se preocupar com a obra de Deus. Apenas com as suas próprias casas, o seu conforto, o seu lazer,
Enquanto Deus dizia: vocês fizeram essas casas luxuosas, estão morando em mansões, mas a minha obra está em ruínas. A minha obra está só na fundação. Não fizeram nada mais. E deixaram de fazer o principal trabalho que tinham sido encomendados para fazer. O retorno deles era para fazer a obra do Senhor, primeiro construir o templo. Por isso que eles foram enviados de volta para Jerusalém. Da mesma forma, nosso principal trabalho hoje é trazer a glória de Deus ao viver o grande mandamento e a grande comissão, para conectar as pessoas a Jesus e equipá-las para a sua crescente, a serem crescentes fiéis seguidores. É por isso que nós estamos aqui. O profeta Ageu atua como homem de Deus, no tempo de Deus, e profere 4 mensagens. Ele profere que o povo deveria concluir o templo. Ali estaria todos reunidos para expiação dos pecados, com aquele sacrifício naquela época que a lei exigia. Para a glória do segundo templo. Aqueles que conheceram o primeiro templo, ficaram decepcionados. Porque o primeiro templo era muito majestoso, em detrimento daquele que estava construindo aquela casinha pequena. Mas o profeta Ageu disse que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Por quê? Porque naquela segunda casa que estão construindo ali, Jesus veio até lá, e o brilho de Jesus deu a glória daquela casa. Ageu está advertindo sobre as bênçãos trazidas pela obediência. Quem obedece a Deus recebe bênçãos sem medidas. E quem não obedece recebe o devido castigo. Já passaram por aquilo. Eles tiveram o conhecimento que é desobedecer a Deus. A questão é que as promessas estavam vivendo, e as pessoas estavam vivendo como queriam, sem colocar Deus no centro das suas vidas. Eles sabiam que Deus é bom, não viam como uma necessidade. Ageu entra em cena e coloca uma placa de advertência: busquem a Deus. A igreja e a obra do Senhor caíram em segundo plano. Mas com o profeta Ageu, tudo foi solucionado. Quando ele lançou a palavra de Deus para aquele povo, o povo interagiu e entendeu a mensagem. Sabemos que o Senhor não ordena construir mais para ele templo físico, pois os seus próprios servos, na nossa aliança, são os da sua habitação. João 14, 23. Mas podemos tirar algumas lições dessa afirmação do Senhor. O corpo da igreja é o templo de Deus. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O corpo do cristão é o templo de Deus hoje. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu quero concluir quando lemos esse livro do profeta Ageu, tiramos algumas lições que Deus quer que nós aprendamos na nossa vida. Primeiro devemos prosseguir e não adiar as coisas de Deus. Não adie as coisas de Deus. Eu vou buscar a Deus quando eu ficar velho. Eu vou buscar a Deus quando eu fizer um projeto, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me aposentar. Não! Busca a Deus hoje, busca a Deus agora, neste momento. Amanhã pode ser muito tarde. No livro de Salmo 139 diz que antes da substância ainda informe, Deus já sabia os nossos dias. Nossos dias estão contados por Deus. Deus sabe o dia que nós vamos morrer, vamos partir dessa vida. Deus sabe, já está escrito. Então você pensa
que eu vou gozar a minha vida, vou buscar Deus só na minha velhice. Mas será que você vai ter tempo para isso? Se morrer sem Cristo, vida de sofrimento para toda a eternidade. Morreu com Cristo, vida em gozo. E quando Jesus voltar pela segunda vez, aqueles que morreram em Cristo morarão no novo céu e na nova terra. E os que morrerem sem Cristo morarão no lago de fogo, que é a segunda morte. Em segundo lugar, devemos priorizar Deus e não viver para o nosso próprio prazer. Devemos priorizar o nosso Deus, não os prazeres da nossa carne, da nossa mundana. E por último, devemos colocar Deus no centro da nossa vida. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, tudo muda, tudo é diferente. Nós temos paz com nós mesmos. Nós temos vida abundante que Ele nos garante. E vida eterna para aqueles que perseverar até o fim. A vida abundante nesta vida não é só dinheiro. É ter amor, paz, alegria, tanta coisa boa que Deus nos oferece para uma vida abundante aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja de todo mal. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, a nossa gratidão por Tua palavra, Senhor. Que aquele profeta pregou para aquelas pessoas que voltaram lá do cativeiro. Eles entenderam a Tua mensagem, meu Pai, e começaram a construir a Tua casa, meu Pai. Que essa mesma palavra que ainda hoje está entre nós, graças ao nosso Deus maravilhoso, ela também tenha força, Senhor, para aqueles que não te conhecem a Tua palavra, venham também edificar a Tua casa, Senhor, que hoje é o corpo de Cristo que somos nós, a Tua igreja, Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Abençoa o mundo, Senhor, que as pessoas venham a Te conhecer verdadeiramente para um mundo melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.